Seguindo e falando de economia, Ana. Falar de orçamento, né? Orçamento para 2026. A gente falou agora há pouco aqui sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Joel, que define quanto o governo teria para gastar no ano que vem, no ano de 2026. A gente sempre entra o ano já sabendo aquilo que vai ter e aquilo que tem que ser usado em cada departamento, em cada área, em cada setor do governo. E o governo está com um problema que é um rombo pequenininho de 20 bilhões de reais, que seria preenchido pelo aumento de alguns impostos. A medida provisória 1303, que ficou conhecida como MP do IOF, foi criada para tentar achar uma alternativa de arrecadação com o aumento de alguns impostos, algumas isenções que seriam exterminadas, né? Depois que o governo enfrentou a derrota de não ter conseguido aumentar a alíquota do IOF. E aí acabou tendo mais essa também. O Congresso deixou a MP caducar e aí não tem mais essa arrecadação. A LDO, depois de muita pressão do governo, ia ser votada hoje. O governo conseguiu adiar essa discussão por tempo indeterminado, até a equipe econômica conseguir uma alternativa. Qual deve ser a alternativa? Possivelmente a reedição de alguma outra medida provisória que trate de IOF. Mas isso tudo está sendo definido e mais cedo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando estava chegando ali ao ministério, disse a jornalistas que hoje isso deve ser encerrado. Hoje, as alternativas à derrubada dessa medida provisória devem ser definidas e isso deve ser anunciado. Vamos ouvir o que falou aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida provisória que caiu, né, que perdeu vigência, ela tinha importantes temas, tanto relativo a despesas primárias, quanto em relação a despesas tributárias, a gasto tributário. Então nós precisamos equacionar o orçamento, levar à consideração do Congresso, e isso os dois presidentes das duas casas já estão a par, de que nós temos que encontrar um caminho para ajustar as contas direitinho e não ter nenhum percalço ano que vem como não tivemos nos últimos anos. Pois é, o ministro Fernando Haddad tinha até uma viagem marcada, Joel, para os Estados Unidos, onde ele participaria de um evento do FMI, e ele abriu mão dessa viagem para permanecer aqui no Brasil e seguir discutindo essas questões relativas ao orçamento. Essa viagem tinha um outro contexto importante, que era tentar fazer acontecer um encontro entre o ministro da Fazenda brasileiro e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Essa reunião quase aconteceu umas semanas atrás, acabou cancelada. O tema é tarifaço. Por outro lado, a questão do tarifaço segue ainda sendo discutida. A gente está aí na expectativa para que até o fim dessa semana haja o anúncio do tão esperado encontro presencial entre o presidente Lula e Donald Trump. Pode ser que aconteça nessa cúpula na Malásia no fim de semana. Daqui a pouquinho, a nossa equipe de Brasília, Joel, chega aqui com as informações da viagem do presidente Lula e as expectativas para essa discussão sobre tarifaço entre Brasil e Estados Unidos também.